pessoal! Hoje a gente vai conhecer o pensamento de uma artista contemporânea que trabalha com fotografia e que foi escolhida como curadora, também entre 7, da 33ª Bienal de São Paulo. Vamos ver? Bom, essa é a imagem da Sofia Borges, que trabalha com fotografia, nascida em Ribeirão Preto, em São Paulo, em 1984. Ela é graduada pela ECA USP em 2008, com bacharelado em artes, e que participou de várias exposições coletivas e individuais e recebeu diversos prêmios, né? Ela, então, é uma das curadoras da 33ª Bienal Internacional de São Paulo, e esse lugar que ela cura, que ela organiza, chama-se A Infinita História das Coisas ou O Fim da Tragédia do Um, que é o nome que ela dá para esse lugar. De um jeito muito particular, intuitivo, ela fotografa muitas coisas, como pinturas, desenhos, esculturas, mapas, fósseis, bichos empalhados. Nossa, nós vamos pensar como a fotografia, de maneira geral, está ligada à realidade. Só que a gente lida com essa realidade, parece, com uma certa certeza, né? Com uma certeza. Mas ela pensa a imagem como um universo de ficção e não como referencial. Então, vamos tentando entender como ela, através de um caminho filosófico e existencial, ela diz o seguinte, que ver não é evidente. Vamos lá, vamos tentar entender como ela faz. Estou mostrando para vocês aqui uma imagem, uma foto que ela desenvolveu e que ela chama Coelho. Vamos analisar a imagem, ó, ela é enorme, né? Tem 1,5 m por 2,25 m, uma fotografia que ela fez em 2012. Observa como ela corta, né, a fotografia, você não vê a imagem, a figura inteira. E o contexto, está tudo dentro de um lugar onde ela coloca uma luz direta aqui e aparece uma sombra, deixa a fotografia estranha, não é? Trata-se de um animal empalhado, na verdade. E aí a gente fica pensando, espera, com uma escala desse tamanho, cortada, com essa sombra, esse jeito de fotografar, ela está trazendo uma foto de um coelho, mas é um coelho que na verdade é empalhado. Então a gente teria a ideia de um coelho de verdade, teríamos o coelho empalhado e teríamos também a fotografia dele. Nossa, que difícil, né? Que estranho. Vamos lá? Essa é uma outra imagem, uma outra foto que ela fez, que ela chama Esqueleto, também de 2012. A foto também é grande, tem 1,5 m por 2,3 m. Observa o jeito como ela trabalha, né? São canos, veja, e que ela coloca de um jeito estranho, né? Com cinzas, e nas pontas ela coloca pelos de animal, né? Super esquisito, e ela chama esqueleto. Então esse estranhamento a gente conhece os objetos, ou acha que conhece os objetos, e os pelos, né? Deixa a imagem estranha com 2 focos de luz, né? Sombras projetadas, a gente fica com esse estranhamento, né? Aqui eu vou mostrar como ela expôs esse trabalho, ó, no Instituto Moreira Salles, em 2013, no Rio de Janeiro, a foto enorme do coelho, do que ela chama esqueleto, e próxima ela coloca a figura, né, uma imagem de um homem escuro, né, que ela chama Xavier. E a gente fica pensando, nossa, olha que ideia. Na verdade, o jeito como ela organiza quebra um pouco aquela ideia referencial, né? Não é, na verdade, um coelho, esse é o homem que ela chamou Xavier, o esqueleto,
ela também, portanto, trabalha esse projeto curatorial de organização do espaço, né, o pensamento que está aqui, como área de investigação. Não é muito o pensamento daquela referência que está atrás disso tudo, mas a investigação, a pergunta do que é que está acontecendo aqui. A gente fica entre aquilo que a gente chamaria de o que é a verdade para nós e, ao mesmo tempo, aquilo que é a representação. O que é a verdade, o que é a realidade, o que é a representação. Vamos então seguindo nesse pensamento dela. Eu trouxe aqui tá tudo escuro, a gente fica imaginando esse lugar negro, não é? Com figuras invisíveis. Ela faz uma associação com fantasmas. A imagem seria um fantasma que a gente não tem ideia onde ele estaria? Ou será que a imagem é o lençol que a gente colocaria e aí daria para ver o que está por detrás? Será que dá para ver o que está por detrás? Nossa! Ela diz, a representação seria o lençol ou seria o fantasma que está por detrás disso, né? O que a gente está representando na hora que fotografa, não é? A representação, portanto, se eu fotografaria o lençol, a representação é legítima, mas e o fantasma? O texto que ela coloca, eu peguei um trechinho, e ela diz assim, imagens são imagens. Tudo que existe é um negativo, uma coisa surreal, birreal, irreal. Tudo está coberto. O tempo é a única matéria pura e se derrete sobre tudo que existe. Vamos lembrar que a máquina fotografa tem um clique imediato, não é? E nesse instante o tempo é a única matéria pura e se derrete sobre tudo que existe. Tudo mais é invisível, não há fronteira. Nós não podemos compreender tudo completamente. Menos ainda, podemos explicar ou traduzir coisas em outras coisas, como palavras, imagens, sons e objetos. Isto é impossível de se compreender. Vamos lembrar que as palavras também, eu chamo coelho, em outras línguas vou chamar com outros nomes. Será que a gente está falando da mesma coisa exatamente? Linguagem, portanto, é o instrumento de mediação do real. Nesse caso, a fotografia seria um instrumento de mediação do real. É a base da tragédia, ou seja, essa ambiguidade. O fantasma ou será o lençol que está sobre ele, né? A linguagem determina se estamos diante de um lençol ou de um fantasma. Uau! Aqui então vamos entendendo como na Bienal ela organiza esses lugares, não é? Na entrada a gente já vê, antes tudo era um. E a imagem enorme que a gente vê logo quando entra, quando adentra, não é? Ela fez uma foto de uma outra foto, não é? Os jovens indígenas da Terra do Fogo, com rostos pintados e gorros cerimoniais. Veja, que enorme. E parece que eles estão quase que esperando a gente, né? Para entrar e pensar junto o que está acontecendo. Aqui, conforme você vai andando, a gente vai vendo imagens enormes, né? Essa ela chama o véu. Uma imagem micênica, Grécia Antiga, 1500 mais ou menos, que a gente não sabe se ela tirou de um livro, se ela foi lá, não é isso que importa. Outra obra que se chama Relicare, que também é dela, e várias outras nesse caminho que a gente vai adentrando. Aqui eu quis trazer um dos fragmentos dos textos que ela desenvolve, né? Esse texto, que ela faz uma caligrafia tão imperfeita, né? As frases com letra cursiva e parecem ser grafadas com carvão. E ela faz fotos bem grandes, né? O espelho do eco era um ovo, é um trecho, um fragmento. Esse texto está no catálogo para a gente poder ver como ele é poético, né? E aqui ela de novo está colocando esse lençol, né? A palavra também é alguma coisa que a gente não sabe direito o que é que tem aqui. Interessa perguntar. Ela não está trazendo respostas, ela está fazendo a gente perguntar junto, não é? Aqui
uma das imagens que estão lá, que se chama O Homem Ancestral de Rafael, né? E que ela denomina obra em fluxo. O artista que fez o desenho chama-se Rafael Carneiro e ela fotografa. Essa obra em fluxo é muito importante, são trabalhos de autoria compartilhada, olha lá, que surgem de encontros semanais entre os artistas da própria Bienal, uma prática colaborativa. Nota que ela já está fazendo isso, né? O Coelho, que ela também colaborou, porque afinal de contas não foi ela que fez, né? Ela fez a foto de um coelho que era empalhado, enfim, tem muita coisa por detrás, vamos junto. Aqui ela coloca um trabalho do povo indígena xiriguano, olha, de 1989, bem mais recente, né? E é madeira entalhada, ou seja, os objetos estão lá, não é? Não é uma foto, mas os objetos que estão lá. E aí a gente vai vendo como ela vai trabalhando e fazendo a gente pensar sobre esse contexto como um todo, né? Essa imagem que eu recolhi é do Carlos Perthuis, que é um óleo sobre tela e faz parte da coleção do Museu de Imagens do Inconsciente. Então ela está trazendo também outros pensamentos para essa exposição. E aqui, para terminar, uma obra dela, que ela vai chamar O Giz Branco, uma foto imensa, tem 2,3 metros por 1,5 metros, e atrás a gente vê uma obra do Tunga, né, por esse ângulo. E aí então ela diz: arte é a experiência de atribuir significado a um fenômeno visual. É uma experiência e não uma coisa por si mesma, né? A gente vai perguntando qual é a realidade, o que vem antes do fotografado. Tem muito mais para ser descoberto lá na Bienal. Precisamos experimentar. A nossa sensibilidade também faz parte de tudo isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, acionem o sininho. A gente vai se encontrar lá na Bienal para experimentar tudo isso e muito mais. Até a próxima.